Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os protocolos, né, e os padrões de comunicação de uma rede de dados. Primeiro, né, toda vez que você conecta um dispositivo a uma rede de dados, ele precisa ter um conjunto de regras que ele precisa seguir. Como a internet e as redes locais elas devem ser algo extremamente democrático e possibilitar que qualquer dispositivo se conecte a elas, estabeleceu-se uma série de padrões abertos, ou seja, são padrões que qualquer empresa pode e deve assumir para fazer com que os seus equipamentos pertençam a esta rede ou à grande rede mundial. Então, ter um padrão aberto faz com que todas as informações da internet possam ser compartilhadas entre todos os usuários. Aqui a gente não está falando de segurança de conta individual, né? Nós estamos falando de padrão de conexão. Então, para você conectar o seu notebook, o seu celular a uma rede wireless, ele precisa seguir um conjunto de regrinhas, né? Um conjunto de sequência de operações, mas toda essa sequência ela é baseada em cima de uma regra que é aberta, ou seja, qualquer empresa deve e pode utilizar. Ok? E a gente teve aí ao longo da evolução das redes, né, vários padrões que foram criados, foram incorporados, foram descontinuados, mas basicamente a gente trabalha com dois, tá? Um modelo mais acadêmico, que é aquele que as pessoas compreendem o funcionamento na essência e ele é da escola, ele é da universidade. E um segundo padrão, que é o padrão prático, né, que é o padrão efetivo de funcionamento da rede, e até mesmo por conta da internet acabou se popularizando, tá ok? Então, quem foi que criou, né? Quem criou esse padrão aberto? Uma série de empresas mundiais, né, de associações, e que determinaram esse conjunto de regrinhas, tá ok? Então, uh, antes da gente falar das regras, vamos falar dos protocolos. Tá? Protocolo é um nome que a gente dá para um conjunto de regras. Eu já falei sobre isso lá no vídeo inicial, né? Quando um computador precisa falar com um outro, ele tem que seguir uma regra, ok? Esse conjunto de regras é chamado de protocolo. Quais são as funções de um protocolo, né? O protocolo ele pode identificar e tratar erros de comunicação. Quando você está trocando dados de um computador com outro, né, é necessário que você verifique se esses dados estão íntegros, se eles conseguem ser legíveis, ok? Então esta é a função do protocolo. É função também do protocolo a compactação de dados. Não é possível enviarmos um pacotão de dados de uma única vez. Então o protocolo é responsável por gerenciar isso. Ok? Determinar como os dados devem ser divididos. A mesma coisa. Uma função interessantíssima dos protocolos é determinar endereços, ou seja, quem está transmitindo, quem está recebendo. Ninguém além desses dois tem acesso aos dados. Isso tem a ver com a segurança da informação. Ok? E determinar como vai ser feito o anúncio, né, de envio e de recebimento dos pacotes de dados. Ok? O acadêmico, que eu comentei com vocês, que é o modelo de referência OSI, Open Standard Interconnection. Esse cara, né, esse cara é o acadêmico. É nele que todas as universidades, todas as empresas se baseiam para construir novas regras de protocolo. Então, ele tem 7 camadas, ou seja, ele tem 7 níveis que determinam exatamente e detalhadamente como deve ser feita a comunicação. Tá? Quando você transmite para alguém, você vai da camada 1 para a camada 7. Quando alguém recebe a sua mensagem e precisa decodificá-la, ele vai da camada 7 para a camada 1. Okay? E quais são essas camadas? Né? Camada 1 é a camada física. Tá? Ele define as especificações físicas e elétricas do seu dispositivo, o adaptador de rede e tudo mais, tá? O barramento de comunicação. O enlace de dados já é um nível acima e determina endereços, ok? Endereço físico, né?
para onde vai isso e como é que ele se comunica com o meio de propagação. A rede é o responsável pelo endereçamento lógico, vai trabalhar com uma coisinha chamada IP. Já já a gente fala sobre ele. A camada de transporte efetivamente faz a movimentação dos dados, né? E gerencia todo esse processo. E aí, por fim, nós temos uma camada de sessão, que vai estabelecer a comunicação, a apresentação, que transforma os dados, e a aplicação, que vai exibir os dados para quem recebeu. Ok? É uma sequência de descrições que a gente vai tratando com um pouco mais de detalhes adiante. Tá? Mas você precisa saber que o modelo OSI é um modelo acadêmico, operacional, porém não prático, e que determina regras fundamentais para a comunicação em rede. Se ele é um modelo acadêmico, é necessário que se crie efetivamente um modelo prático. E até mesmo por conta da internet, nós temos o grande uso do modelo TCP/IP. Tá bom? O TCP é protocolo de controle de tráfego e o IP é protocolo de internet. Tá? Nós vamos falar muito deles. Se o OSI tinha 7 camadas, o TCP/IP tem apenas 4, porque ele acaba agrupando protocolos que trabalham dentro da mesma função. Okay? E aí você vai perceber que alguns termos que a gente usa no dia a dia são comuns aqui dentro do TCP/IP, que é essa figurinha 2 aqui, olha. Você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida, né, seja como usuário, seja como técnico de hardware, né, de DNS, de DHCP, FTP, né? IP é o que a gente mais ouve, né? É o que a gente mais está acostumado, tá bom? Eles são protocolos que estão agregados ao conjunto de protocolos do modelo TCP/IP. Tá bom? Cada um deles tem uma funcionalidade, cada um deles tem uma responsabilidade, e a gente vai estudar aí os fundamentais, né, os principais, ao longo dos próximos encontros. Mas veja bem, um modelo é algo que precisa ser seguido. Então, se eu, empresa, vou desenvolver uma placa de rede, né, eu preciso seguir este modelo, que é o modelo de utilização para a conexão à rede. Eu não posso criar algo que seja só para mim. Né? As redes de dados, elas precisam de compartilhamento de informação. Então, a partir desse momento, você utiliza um modelo que é universal para poder fazer essa conexão. Pois bem, aqui dentro desta página, se você clicar em cada um desses elementos, você vai ter aqui uma breve descrição do que cada um desses recursos de protocolo é capaz de realizar. Não é? Então, vou pegar aqui rapidamente o protocolo IP, que é o mais famoso, né, que é o protocolo de internet. E aí a gente tem quais são as responsabilidades desse protocolo. Né? Ele recebe segmentos de mensagem de uma camada inferior, ou seja, ele recebeu um dado para ser transmitido, empacota mensagens, ou seja, ele prepara esse pacote para ser conectado à rede, seja internet ou seja uma rede local, tá? E ele faz o endereçamento, tá? Ele vai controlar uma entrega de ponta a ponta, ou seja, ele vai controlar a entrega de quem transmitiu para quem recebeu. Tá? Existe todo um controle de processo em cima disso. Lembrando que eu disse lá atrás, né, que quando você faz uma comunicação entre dois dispositivos de uma rede, você não faz essa comunicação do arquivo ou da mensagem num pacote único. Não é? Então você precisa dividir esse pacote em pacotes menores e fazer o envio e gerenciamento desses pacotes menores. Então, quando ele fala empacotamento, significa pegar essa mensagem maior, quebrar em pedaços menores, que tecnicamente se chama de pacote, e fazer o envio desses pacotes. Esses pacotes podem ser enviados de forma sequenciada, sem nenhum tipo de interrupção, ou eles podem sim ser enviados paulatinamente, ou seja, de acordo com a disponibilidade da sua rede.
É isso que faz com que esse protocolo seja muito famoso, seja muito reconhecido, né? Ele faz todo o gerenciamento desse processo. Uma outra coisa é que ele é o responsável, né, pelo endereçamento, ou seja, ele vai trabalhar com endereços lógicos, né, endereços que vão garantir que a mensagem saia de um transmissor e chegue em um receptor. Além disso, né, nós temos os protocolos de e-mail, o protocolo de internet, que é o HTTP, que é um protocolo muito famoso, né? Toda vez que você digita um endereço na internet, esse protocolo aparece lá na barra de endereços, né? HTTP. Existe hoje um protocolo secundário, derivado dele, que na verdade não é derivado, é complementar a ele, é o termo mais adequado, que é o protocolo HTTPS, né? Que é um protocolo mais seguro para navegação à internet. Mas tudo isso a gente tem a oportunidade de discutir mais adiante. Lembre-se sempre que você tem camadas e que quando você quer transmitir algo para alguém, você vai da camada inferior até a camada superior. Quando alguém vai receber a sua mensagem, ele vai da camada superior para a camada inferior. Tá bom? Então, no caso lá do modelo WOS, a gente ia da camada 1 para a camada 7, para quem transmitia, para quem recebia da camada 7 para a camada 1. Aqui no modelo prático, no modelo TCP/IP, a gente tem a camada 1, que na verdade é o acesso à rede, e a camada 4, que é a camada de aplicação, para quem transmite, de baixo para cima. Para quem recebe, de cima para baixo. Ah, mas é necessário seguir todas essas etapas para, por exemplo, mandar uma mensagem pelo WhatsApp? Sim. Tá? Todas essas etapas elas são seguidas, senão a mensagem não vai. Se houver alguma falha, né, em algum protocolo, em algum sequenciamento aqui, ela não é enviada, tá bom? Hoje a gente encerra por aqui, né? É só um bate-papo rápido para falar de modelos. E a partir do próximo material aí a gente já detalha bastante esses modelos e suas funcionalidades, tá bom? Qualquer dúvida que vocês encontrarem aí no que foi descrito, aí vocês me acionem. O meu e-mail está aí à disposição de vocês, tá bom? Abraço e até mais.